A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar. Teu amor sempre vai me alcançar. Tua presença é meu refúgio e paz. Em meu espírito sempre jaz. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Eterno vigor. Encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz mais. Aleluia, saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. É um prazer estar junto com a igreja nessa noite. Confesso que quase foi impossível. Estava falando com a irmã Maria que essa semana fui acometida de uma tosse que fiquei sem falar um dia e a voz custou voltar. E eu estava quase desmarcando, coisa que eu não gosto de fazer, porque a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. O crente, quando dá a palavra, quando se compromete, ele pode até sair no prejuízo. Mas aqueles que confiam na palavra que esse crente deu, não pode sair no prejuízo. O prejuízo tinha que ser meu, mas não da irmã Maria que confiou em mim, né, irmã Maria? Obrigada pelo convite. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa noite. E hoje, como está sendo dito, é um domingo de cura. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para essa noite, e eu vou dividir com a amada igreja nessa noite, se encontra no livro de Jeremias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. O capítulo é o capítulo 17. Nós vamos ler aqui agora o versículo 14. Mas no decorrer do culto, nós vamos estar aí voltando em alguns versículos, segundo assim for a vontade do Senhor para nós nessa noite. Livro de Jeremias, o capítulo 17, o versículo 14 diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor.
Glória a Deus, a igreja pode se sentar nessa noite. Esse livro vai falar sobre cura. É um livro profético, 52 capítulos. E Jeremias, nesse momento, ele vai clamar ao Senhor que o cure. Jeremias, profeta, pregando aproximadamente 20 anos em Jerusalém, uma mensagem segundo a qual ele foi chamado. Jeremias recebe um chamado para profetizar sobre aquilo que ninguém gosta de ouvir. Normalmente, quando nós entramos na casa do Senhor, nós ansiamos ouvir o Senhor o quê? Aquilo que Ele tem para nos entregar de bom. Aquilo que o Senhor tem para oferecer para a sua igreja de bom. Mas nesse momento, Jeremias, ele é chamado para anunciar uma verdade que ninguém quer ouvir. Uma palavra que ninguém quer ouvir. Ele é chamado a profetizar acerca do cerco e da destruição daquele povo. Porque a gente vai entender durante todo esse percurso que a nação do Senhor, essa nação ela é dividida há um tempo, e ela se divide reino do norte e reino do sul. O povo de Israel, ele se divide, e causando essa divisão, 10 tribos estão ao reino do norte e 2 tribos estão do lado do reino do sul. As tribos que vão para o reino do norte, em todo o tempo elas já se corrompem, elas se prostituem e elas vão adorar deuses pagãos, deuses falsos, vão prestar cultos pagãos. Então ela se corrompe com essa divisão. Mas o reino do sul, permanecendo em Jerusalém, o templo estava ali. E aquele povo continuava ali, oferecendo sacrifícios, adorando ao Deus verdadeiro. Porém, esse povo, em um determinado momento, também se corrompe. E a ira de Deus é muito grande, porque aquele povo, durante toda essa pregação nós vamos voltar, ele tem toda a oportunidade de prestar a Deus um culto de louvor, um culto de fidelidade, de se consagrar ao Senhor, mas eles escolhem também se corromper. Visto que Israel, ao reino do norte, é levado cativo pelos assírios, o reino do sul deveria usar aquele exemplo para não se corromper. Mas mesmo com aquele exemplo, ele também se corrompe e vem a ser levado cativo pela Babilônia. E aí chega um momento onde Jeremias começa a clamar, a anunciar aquilo que estava por vir, a destruição que esperava essa corrupção. E a gente fala, mas hoje é noite de cura. Mas por que nós estamos falando sobre essa palavra? Jeremias recebe um chamado de levar essa palavra num período muito difícil para Israel, para aquele povo, um período de idolatria e corrupção. E nós, na nossa nação brasileira, também vivemos um momento de corrupção, um momento de idolatria, um momento onde o povo tem colocado a confiança no braço do homem, mas esse povo não tem buscado ao Senhor. Esse povo não tem clamado ao Senhor, e esse povo somos nós, igreja do Senhor. Nós precisamos entender que para haver cura na alma, existem muitas questões que precisam ser levadas em conta. Quando a enfermidade do corpo assola, essa enfermidade também acomete a alma. E quando a enfermidade da alma também assola, essa enfermidade da alma também acomete o corpo. Que nós vamos falar das doenças psicossomáticas. São as doenças que primeiro começam na nossa alma. Elas têm origem na nossa alma, com as nossas emoções. Mas há tanto essa doença na alma, aflige o coração do homem, e em algum momento também aflige o corpo do homem.
E Jeremias, ele é chamado para uma missão muito dura. E assim nós, como igreja do Senhor, também recebemos hoje esse chamado. Para fazer a diferença na nossa nação, em tempos de corrupção, em tempos de idolatria. Mas essa idolatria não diz respeito somente ao governo. Essa idolatria também diz respeito a nós, povo do Senhor, dentro das igrejas. Quando nós adoramos cantores gospels, pregadores gospels, e nós deixamos de estar na casa do Senhor e prestar a Ele o culto que é devido a Ele, para adorarmos o homem. E nós precisamos entender que independente de quem sobe nesse altar para pregar a palavra do Senhor, é o próprio Deus que se revela através da sua palavra. Não é o nome, não é o nome do homem, mas a quem este homem que sobe nesse altar pregar a palavra do Senhor, não é sobre ele, mas é sobre a serviço de quem ele se coloca nesse altar. E este altar e esta casa não é outro lugar senão casa de oração. E o culto, ele precisa ser prestado, entregue ao Senhor. O culto não é para mim, não é para você. Às vezes a gente encontra, aqui não deve ter, mas às vezes a gente encontra algumas pessoas que falam: o culto hoje não foi muito bom. O culto hoje estava meio fraco. A irmã que pregou não pregou muito bem. A irmã que cantou não cantou muito bem. Mas o culto não é para mim e não é para você. O culto é para o Senhor. Quando nós entramos por essa porta, nós precisamos entrar aqui e entender que se estamos aqui, chegamos aqui porque fomos chamados. Eu e você recebemos um chamado. E a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Se você e eu foi chamado segundo o propósito do Senhor, precisamos tentar entender com urgência para que fomos chamados. Jeremias, quando recebe esse chamado, ele não se acha capaz também, assim como eu, como você, sentado aí nesta cadeira. Algumas vezes pode não se sentir adequado para aquilo que você foi chamado. Mas não é sobre mim e não é sobre você, mas é sobre o Deus que chamou a mim e a você para uma grande obra. Jeremias, filho de Uquias, da cidade de Anatote, ele recebe um chamado para profetizar, para levar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de retorno à aliança. E hoje não é diferente na minha nem na sua vida. Nós recebemos esse chamado do Senhor para levar essa palavra, para levar essa mensagem. Arrependei-vos, igreja do Senhor. Como tem sido a nossa caminhada até aqui? Temos nós caminhado para receber aquilo que o nosso coração anseia? Se nós estamos caminhando, esperando receber aquilo que o nosso coração anseia, eu estou aqui nessa noite para te dizer: o coração do homem é enganoso, e maldito é o homem que confia no homem, não somente no outro, mas também na força do seu braço. Aquela nação estava confiando no próprio braço, caminhando pela sua própria vontade, buscando realizar os desejos da sua própria vontade. Fechou os olhos para as ordenanças do Senhor. Visto que esse povo, quando ele é tirado cativo do Egito, e o Senhor caminha com aquele povo no deserto, o Senhor supriu todas as necessidades. O Senhor deu a eles tudo aquilo que eles precisavam. Nada aquele povo teve falta. Mas em algum momento, quando aquele povo toma posse da terra, quando aquele povo começa ali, receber ali a sua loteação, a sua parte, aquele povo começa a levantar para eles reis.
porque eles já não queriam mais ser conduzidos pela mão do Senhor. Eles abrem mão de um período de governo teocrático, um governo onde Deus ele era a voz, onde ele era o Senhor. E ele decide levantar homens. E ali, quando se levanta ali reis para governar sobre eles, e o último Salomão, a qual depois do seu governo aquele povo é dividido em reino do norte e reino do sul, aquele povo começa ali vivenciar a pior fase da sua vida. Porque enquanto se caminha no deserto, debaixo de tanta dificuldade, mas com a mão do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida, nós temos tudo o que precisamos, mesmo mediante a momentos de dificuldade e desafio. Mas aquele povo resolve se afastar dos caminhos do Senhor, da direção do Senhor, e resolve e decide se corromper e adorar a deuses pagãos. E ali, aquele povo se afasta do Senhor. E nesses dias de corrupção, nesses dias do rei Josias, era um tempo de reforma superficial, onde a igreja prestava sacrifício, onde era levada oferta, onde era feito sacrifício, onde o povo parecia buscar ao Senhor, levar oferta e prestar sua adoração ao Senhor, mas o coração daquele povo estava distante do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, somos chamados nessa noite a observar, a examinar, a fazer uma autoanálise de que povo temos sido diante do Senhor. Será que nós temos sido aquele povo que parece ofertar o sacrifício, aquele povo que sai de casa, aquele povo que entra na igreja, aquele povo que até entrega a oferta, aquele povo que até entrega o dízimo ao Senhor, mas aquele povo que ainda não entregou o seu coração ao Senhor? E Jeremias, ele é chamado não somente para ver esse cenário de engano. Jeremias, ele é chamado para expor esse cenário de engano. E ele começa a abrir a boca para falar. E a verdade a gente nunca quer ouvir. Hoje é real dentro das nossas igrejas, na nossa nação, ouvir a palavra que afaga o ego. Talvez nessa noite você tenha esperado ouvir aqui algo que fosse massagear o seu ego. Mas não existe cura enquanto não há entendimento. A palavra do Senhor vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando um paciente entra no consultório e ele vai fazer ali no primeiro momento a anamnese, que ele vai falar qual é a demanda da dor da alma, que ele vai falar sobre a queixa. A princípio, ele começa a falar, ele começa a colocar para fora aquela mazela que está no coração, na alma dele. Mas ele não entende, ele não espera que o que ele vai encontrar ali, se ele for diante de um bom profissional, ele não vai encontrar ali um profissional que olhe para ele, que passe a mão na cabeça dele e diga: vai passar. Porque não passa enquanto não há reconhecimento. Não passa enquanto não há autoanálise. Dentro da terapia a gente vai falar que esse método é chamado TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. O Freud nem sonhava que o nosso Deus lá atrás, ele já havia descoberto, porque ele já havia criado essa ferramenta. A terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar a tua mente. Se você é aquela pessoa que procura olhar só o lado difícil das coisas, sabe aquela pessoa que está sempre ó céus, ó vida, ó morte, e você acha que tudo está ruim, e você acha que tudo dá errado, e você acha que tudo está bom para todo mundo, menos para você tudo é mais difícil. Se você é dessas pessoas, eu vou te falar, eu te convido nessa noite
a colocar em prática essa terapia, que nós chamamos de terapia cognitivo, porque ela vai transformar a mente para repercutir no seu comportamento. Só que Deus já falava isso lá atrás. Jesus já tinha dito isso lá atrás, quando ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então só vai haver transformação quando você mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua mente. E aqui o Senhor já começa a trabalhar em Jeremias. Para antes de levar a mensagem, você primeiro precisa ser curado. Não tem como levar a cura sem estar em processo de cura. Eu não posso levar a mensagem do Evangelho de um Deus que eu só ouço falar, de um Deus que eu leio sobre Ele. Eu preciso andar com Ele, eu preciso caminhar com Ele, eu preciso viver experiências com Ele, porque é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que sara. Porque a sua palavra vai dizer que é Ele que abre a ferida, e é Ele mesmo que sara essa ferida. Nós precisamos parar de delegar a Satanás tudo que acontece na nossa vida de difícil. Fechou a porta, Satanás está furioso. Houve enfermidade, Satanás está furioso. O livro de Jó vai dizer que ele não toca sem pedir permissão ao Senhor. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam. Tá difícil? Tá cooperando para o seu bem. Tá dando errado? Tá cooperando para o seu bem. Te traíram? Tá cooperando para o seu bem. Teve morte? Tá cooperando para o seu bem. Teve enfermidade? Tá cooperando para o seu bem. Como caminhar com um Deus que eu não conheço? Eu preciso viver com esse Deus. E Jeremias chora por esse povo. Ele chora, ele sente a dor de Deus por esse povo. Porque esse povo caminhou com Deus no deserto. Esse povo, os pais deles foram cuidados no deserto, foram tirados da escravidão, porque eles tinham uma promessa: habitar a terra prometida. E nós também temos uma promessa. Nós precisamos nos colocar em posicionamento. Isso não quer dizer que não sangra, isso não quer dizer que não dói, isso não quer dizer que a gente não sofra. Mas nós precisamos entender e reafirmar com os olhos da fé que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos entender quando Jesus ele opera a cura dos 10 leprosos. Quando eles chegam até Jesus, Jesus não fala para eles: ser curado. Jesus fala para eles: vá e se apresente ao sacerdote. Porque era costume naquela época, para ser inserido novamente na sociedade, se apresentar ao sacerdote para ver se eles estavam limpos. E eles se apresentam a Jesus, e Jesus dá uma ordem: vai e se apresenta ao sacerdote. E eles vão se apresentar ao sacerdote. Mas eles vão curado? Não. Eles ainda vão em lepra, eles ainda vão enfermo. E quando eles estão no meio do caminho, eles se percebem curados. Mas um volta para agradecer e os outros seguem com a sua vida. Muitas vezes o processo da nossa cura não vem instantaneamente. O processo da cura vai vir enquanto você caminha, vai vir enquanto você adora, vai vir enquanto você trabalha, vai vir enquanto você confia, vai vir enquanto você espera. Às vezes, para falar de cura, você vai ter que falar de cura enquanto sangra. Você vai ter que levar a cura enquanto a tua alma está doendo, enquanto você sofre. Porque não é o quanto você faz, mas é o quanto você se permite ser usada nas mãos daquele que faz. Aleluia! Glórias a Deus. E Jeremias, ele entende o seu chamado. E ele é chamado para caminhar um chamado solitário.
E caminhar sozinho dói. Às vezes você vai falar coisas que ninguém quer ouvir, porque as pessoas, elas querem ouvir que elas vão avançar, que elas vão conquistar, que elas vão conseguir. Mas elas não querem ouvir se conserta, porque Jesus está às portas. E Ele chama homens e mulheres dispostos. Assim como lá atrás, homens entregaram suas vidas à morte, e mortes dolorosas. Mas eles não hesitaram em pregar o evangelho verdadeiro, porque eles sabiam que tudo que estava aqui é momentâneo. A palavra do Senhor diz: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça, a traça come e a ferrugem consome. Mas nós estamos ocupados com o trabalho. Eu não tenho tempo de estar na culto, eu não tenho tempo de estar na igreja, eu não tenho tempo de estar no evangelismo, porque eu tenho que trabalhar, e eu trabalho, e eu vou fazendo tantas coisas, e eu vou querendo conquistar tantas coisas, e as almas sangrando lá fora, e as almas sedentas lá fora. Mas aí Jeremias vai falar de um povo que não estava só sangrando lá fora. Jeremias vai falar de um povo que estava sangrando dentro do templo. Um povo que não se contentava somente em sangrar dentro do templo, mas também matava dentro do templo. Também profanava o nome do Senhor dentro do templo. Nós precisamos fazer essa autoanálise na nossa vida. Eis que o Senhor está às portas, mas o tempo está se encurtando. E o Senhor chama homens e mulheres dispostos, assim como Jeremias, a exercer esse chamado que muitas vezes vai ser doloroso, que muitas vezes vai sangrar, que muitas vezes vai doer, e muitas vezes você vai ser incompreendido, porque você não fala aquilo que o povo quer ouvir, mas você fala aquilo para o qual você foi chamado. E Jeremias vai falar para um povo que parecia adorar e prestar culto ao Senhor, parecia ser religioso. Um povo que fazia sacrifício, mas o coração estava longe. Em algum momento Jeremias recebe do Senhor 6 verbos: arrancares, derribares, destruíres, arruinares, edificares e plantares. 4 verbos de julgamento e apenas 2 de restauração. Então ele fala mais o que o povo não quer ouvir do que o povo quer ouvir. E ele vai dizer que aquele povo abre mão da fonte de água viva, que é o Senhor, e escolhe cavar para si cisternas rotas. Quantas vezes nós também abrimos mão de estar na presença do Senhor numa noite como essa, de receber esse avivamento, essa presença que nos impulsiona para viver o resto da semana mais forte, mais edificado. São 7 dias na semana e a gente quer prestar culto a Deus em um dia só. Se a gente faz uma refeição, a gente não tem força para caminhar o dia inteiro. Mas a gente quer alimentar a nossa alma com um culto semanal. A gente tinha que estar na igreja adorando ao Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque é aqui a nossa fonte de água viva. É aqui que a gente se derrama esses pés, e é aqui, na presença dele, que nós somos tratados, que nós ouvimos essa palavra que muda e que transforma. Mas aquele povo, assim como nós, decide abandonar o Deus verdadeiro e buscar para si segurança em ídolos. Como assim? Eu não busco segurança em ídolo. Busca. Se a gente tem aí fora um show de Camila Barros, a igreja lota. Estamos adorando
mensageiros gospels. Estamos adorando imperceptivelmente, porque Satanás, ele é astuto. Quando ele convida lá a mulher para comer o fruto, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque a ordem para não comer era para Adão. Eva, se comesse o fruto quieta, estava tudo bem no jardim. Ela não recebeu ordem, não teve desobediência. Mas Satanás faz com que ela come. Ela come e ela leva para o marido. Ele recebeu a ordem para não comer, e ele come. E ali, naquele momento, eles escolhem abandonar a presença do Senhor por um momento de prazer. Quantas abandonamos a presença do Senhor por momentos de prazer? Quantas vezes não viemos à casa do Senhor para entregar a adoração que é devida a Ele, mas nós vamos assistir um show, saímos de casa pela manhã, passamos o dia inteiro sem comer direito, para chegar em casa tarde da noite, mas falamos: estou realizado, estou feliz, adorei ao Senhor, mas não adora na igreja local, não alcança a alma na igreja local, não se rende na igreja local. Então nós precisamos entender e estar atentos para as investidas astutas de Satanás nos nossos tempos que permanecem da mesma forma. E eu quero dizer para você: não subestime o poder da sua decisão diária. Todo dia você tem o poder de decidir pequenas decisões. Lá no início do capítulo 17, a palavra vai dizer que o pecado de Judá estava escrito como um ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo cravado na tábua do coração e na ponta dos altares. O que isso significa? Aquele povo estava com pecado cravado na tábua do coração, como se escrevia com objeto pontiagudo, de forma que ficava ali escrito, marcado, selado. A palavra vai dizer que o pecado daquele povo estava exatamente assim, cravado na tábua do seu coração, de maneira que aquilo já não era mais o pecado, mas havia se tornado iniquidade. E qual é a diferença de pecado e iniquidade? O pecado eu cometo e eu posso me arrepender. Assim como Davi, quando peca com Betseba, e ele vai orar lá no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um espírito puro, um coração puro, um espírito inabalável. Ele vai dizer: cria, porque eu sou miserável e eu não posso. Ele reconhece o pecado e ele vai buscar em Deus, aquele que pode sarar o meu e o teu coração. Mas aquele que já virou iniquidade, ele vai dizer assim: ah, Deus me conhece, ai, Deus sabe, eu não consigo resistir. E aquele povo adorando a Baal, um dos cultos de Baal era a prostituição, era bebida. E eles adoravam vários deuses, vários. Era ofertado ali culto de prostituição, assassinato de crianças. E é diferente nos nossos tempos. Quantas crianças têm sido vítimas de violência, de abuso, e muitas vezes por pessoas que frequentam a igreja. Deus está vendo o teu coração. Deus tem sondado o coração da sua igreja. E esse é tempo de prensa, assim como foi naquela época com Jeremias, é hoje tempo. Então, se você tem sido assolado, se você tem sido afligido, se você tem sido triturado, saiba que se você for azeitona, vai extrair de você azeite. Se você for uva, vai extrair de você vinho. Aquilo que você tem dentro de você vai ser extraído nesse momento de dor e de dificuldade. Agora, se tu é joio, tu vai ser lançado no fogo e queimado.
E Jeremias começa a levar essa mensagem. É uma mensagem difícil, mas ele toma ali uma decisão. Como nós lemos lá no versículo 14, ele vai dizer: cura-me, Senhor, e serei curado. A primeira coisa, ele reconhece que ele precisava de cura. Nós, Igreja do Senhor, também precisamos de cura todos os dias. Às vezes nos sentimos fracos, às vezes a gente se sente sozinho. Como lá João Batista, né? Aquela voz que clamava no deserto solitário, falando dentro da nossa casa, ou falando no meio dos amigos, ou falando lá no seu trabalho. Você se sente essa voz que clama no deserto sozinho. Às vezes você viveu na sua vida traumas na infância. Você passou por situações que derrotaram, que dilaceraram a tua alma. E por mais que você se esforce, aquela dor insiste em permanecer ali. Mas o Senhor da cura está aqui nessa noite. Hoje é noite de cura. Mas existe uma condição para receber cura. Para eu ser curada, o Senhor fala assim: queres ser curado? Parece uma pergunta meio sem sentido, não é? Quando o Senhor Jesus, muitas vezes no ato da cura, ele perguntava: o que queres? Mas nem para todos ele perguntava. Para alguns ele já executava a cura. Mas como ele é aquele que sonda, conhece, esquadrinha coração, em alguns momentos ele perguntava. Porque quando ele pergunta: queres ser curado? Exige de nós uma atitude. Quando eu falo nessa noite: eu quero cura para mim nessa noite, eu preciso de cura nessa noite, Senhor, opera sobre a minha vida uma cura, porque o Senhor sabe qual é a minha necessidade. Aí o Senhor fala para você: você quer ser curado? E se você responde: eu quero ser curado, o Senhor vai dizer para você: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quando o Senhor opera a cura naquela mulher que há 12 anos padecia de um sangramento, ela nem pediu, ela pegou o que já era dela, porque ela sabia que o que ela tinha, o que ela precisava, Ele tinha. O que eu e você precisamos nessa noite, o Senhor tem neste lugar, mas nós precisamos nos levantar. Quando um paciente chega no consultório para ser atendido, a primeira coisa que ele faz é falar. Ele fala a sua demanda, ele fala a sua dor. E com o Senhor não é diferente. Dentro do atendimento, esse processo chama-se o processo de associação livre. É você falar a demanda do seu coração, aquela enfermidade que está assolando a tua alma. E com o Senhor, o nome dessa ferramenta chama-se oração. Quando eu e você oramos, nós verbalizamos para esse Deus a nossa demanda, a nossa necessidade. Assim como Jeremias, ele exerceu o seu chamado, ele caminhou, ele levou a mensagem, mas ele também chorava. Enquanto ele caminhava, ele chorava. Enquanto ele precisava exercer o seu chamado, ele se derramava na presença do Senhor e ele apresentava ao Senhor a sua petição. Isso é oração. E essa é a escolha que eu e você podemos fazer nessa noite: orar e clamar ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração e eu sararei a sua terra. Mas tem uma condição: se o meu povo se humilhar. É isso que nós precisamos fazer na presença do Senhor: nos derramar, nos humilhar, reconhecendo que a força não está no nosso braço, mas ela está no braço do Senhor. Lá no versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração
coração do Senhor. Às vezes nós confiamos que para as coisas darem certo, que só vai haver salvação na minha casa, se o meu marido se converter, se a minha mulher caminhar comigo, se os meus filhos, se eu arrumasse um trabalho. Para de delegar aquilo que só o Senhor tem o poder de fazer. Não é na força do meu e do teu braço, mas é na força do braço do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! E aí ele entende que é parte da cura o desejo de ser curado. E Jeremias deseja essa cura e ele fala: cura-me, Senhor, porque eu preciso dessa cura. Eu preciso ser curado. Ele primeiro reconhece, e essa cura ela só vai ser alcançada mediante o entendimento. Enquanto eu e você não entendermos que nós precisamos nos autoavaliar todos os dias. Examine-se o homem a si mesmo. Porque é muito comum entrar no consultório pessoas para falar do outro. Porque é minha mãe, porque é o meu marido, porque é o meu trabalho. Mas nunca é sobre o outro, é sobre você. Porque você não tem poder para mudar o outro, mas você tem poder para mudar você. Quando você muda, o cenário muda. Quando a tua mente é transformada pela renovação do seu pensamento, da sua mente, o seu comportamento automaticamente é transformado. E você precisa entender que você só tem poder sobre aquilo que está em você. Se é um ambiente de fofoca, não compartilhe você da fofoca. Se é um ambiente de prostituição, decida você fazer a diferença. Se você vem de um cenário de divórcio, decida você permanecer até o fim. Se é um cenário de agressão dentro de casa, pais que não conseguem conversar com os filhos, filhos que não conseguem confiar nos pais, decida você fazer a diferença. Jeremias decide fazer a diferença no seu tempo. E isso pelo poder da oração. Mas às vezes a nossa alma ela fica inquieta e ansiosa com muitas coisas. Muitas coisas a buscar, muitas coisas a conquistar. Mas Filipenses 4 vai dizer: para não andarmos ansiosos, mas para sobretudo entregarmos a Deus as nossas orações, as nossas petições com súplica, mas também em ação de graças. Esse povo que foi tirado do deserto, ao invés de adorar e glorificar o nome do Senhor, esse povo por muitas vezes murmura, reclama. E assim somos nós diante do Senhor. Quantos benefícios o Senhor nos concede todos os dias, e o maior deles é estarmos hoje aqui de pé, respirando, ouvindo a palavra do Senhor, adorando o seu santo nome. Mas nós preferimos reclamar. Quando eu clamo ao Senhor, eu peço a sua presença. Quando eu reclamo das dificuldades, a palavra vai dizer que reclamar é clamar duas vezes. O ato de reclamar é clamar sobre a sua vida duas vezes o motivo do seu clamor. Quando eu clamo, eu digo: Senhor, manifesta a tua presença neste cenário, eu te consagro este cenário. Mas quando eu reclamo, minha finança está ruim, o meu marido está ruim, os filhos está difícil, aquela igreja está difícil de servir, eu estou clamando duas vezes esse cenário que está saindo da minha boca. O povo perece porque falta conhecimento.
precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração para receber essa palavra. A cura da alma, ela só vem através da restauração dos sentimentos feridos. Só que nenhuma ferida é cicatrizada da noite para o dia. Existe um processo, mas a gente não quer fazer processo. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para hoje. Afinal de contas, a gente é ansioso. A gente está trabalhando o mês de setembro, que vai falar sobre as doenças emocionais, ansiedade, depressão, burnout. É tanta doença emocional que a gente não pode deixar de dar atenção para isso. A gente não pode. Mas não existe cura enquanto você não reconhece a fonte da cura. Nós trabalhamos com métodos paliativos, que é a terapia, que é a medicação. Mas é comprovado que a recuperação daqueles que creem no Deus Todo-Poderoso é muito maior do que aqueles que se dizem céticos. Essa aqui é a palavra que tem a cura para minha e para sua vida. E Jeremias, ele entende isso e ele vai clamar. Ele clama pelo povo, mas ele reconhece, antes de clamar pelo povo, a sua dependência total em Deus. Ele não vai fazer um trabalho mediante aquilo que ele entende que é o que ele precisa fazer, mas ele vai buscar a solução naquele que é o único que pode fazer. Quando a palavra de Deus fala para ele mais à frente sobre o vaso, desce lá à casa do oleiro, vai ver o vaso que se quebrou, e ele olha aquele cenário, e eis que o vaso se quebra na mão do oleiro. Isso é uma analogia. O vaso e o oleiro. O vaso representa a gente que é feito de barro. O oleiro vai representar o Senhor, que é aquele que molda esse barro. Acaso não pode Ele fazer de mim e de você um vaso novo? Será que Ele não pode mudar a minha e a sua emoção? Será que Ele não pode mudar esses sentimentos de tristeza que te assola todo dia? Esse sentimento de rejeição que te acompanhou ao longo da infância, e quando você chega na igreja você acha que você é discriminado, e você acha que ninguém te olha, você acha que ninguém te dá oportunidade porque ninguém te percebe. São traumas que acompanham uma vida adulta e que precisam ser tratados. Mas o Senhor, Ele tem a cura. Ele é a cura. Então essa analogia vai mostrar que esse barro não tem autonomia para decidir que modelo de vaso ele quer se transformar. Quem transforma esse barro é o oleiro. É o oleiro que molda. Então ele entende que maior do que o vaso é o oleiro. Enquanto eu e você não entender que aquele que molda o nosso caráter é o Senhor, nós, assim como aquele povo, vamos ficar caminhando como quem caminha no deserto e não chega a lugar nenhum. Permita-se ser moldado. Permita-se ser trabalhado nessa noite. O Senhor quer operar cura na sua vida. Ele quer operar cura na nossa vida. Mas nós precisamos ser assim como esse barro. Senhor, molda-me segundo o teu querer. Quando nós falamos todas as coisas cooperam para o bem, é esse oleiro amassando o barro. É esse oleiro moldando o vaso. Então está cooperando, aquilo que está doendo está cooperando, aquela dor está cooperando, aquela doença está cooperando, aquela tristeza está cooperando, porque é o oleiro te moldando. Mas para ser o vaso que você quer ser, não. Para ser o vaso que vai ser usado para o propósito para o qual você foi chamado. Aleluia! A oração, ela é essa cura. E essa cura na alma, ela é
é essencial para o nosso corpo permanecer saudável. Quantas doenças afetam o nosso corpo porque elas tiveram origem lá na alma? Psoríase, doenças às vezes reumáticas, dores de cabeça constante que nunca te larga. E você sente dor nas juntas, e você sente dor nas articulações. E você vai no médico e faz uma bateria de exame e você não descobre nada. Porque ela teve origem aonde? Na alma. Mas para a alma ser curada, eu preciso começar a soltar minha bagagem. Eu fui traída lá atrás, eu fui abusada lá atrás, eu fui desprezada lá atrás, eu fui humilhada lá atrás. E tudo isso vai deixando, crescendo dentro do homem ou da mulher que vivencia tais dores. Raiva, mágoa, falta de perdão, tristeza, abatimento da alma. Mas eu preciso, lembra que nós falamos? Tomar uma decisão. Decida ser hoje curado. Mas para que essa cura aconteça, eu preciso deixar a raiva, eu preciso tirar o ódio, eu preciso liberar perdão, eu preciso tirar de dentro da carcaça toda aquela sujeira que apodrece a nossa alma. Para que o Senhor, Ele venha operar a cura. Porque existe um perigo muito grande numa alma abatida, numa alma aflita. E esse perigo chama-se poder de decisão. E aí sim o diabo encontra um campo para semear. E ele começa a colocar dúvida que você não é capaz, que você não consegue. Se você já caminhou assim até aqui, vai ser sempre assim. Ninguém nunca vai te amar, ninguém nunca vai gostar de você. Você não merece, você não é digno. E ele começa a lançar essas falsas acusações e você entra nesse sinal de alerta, porque você fica com a sua capacidade de decidir comprometida. Aí você precisa trabalhar a terapia cognitivo-comportamental. E que terapia é essa? Transforme-se pela renovação da vossa mente. Você não é o que disseram que você é. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Você não nasceu para dar errado. Você já nasceu para dar certo. Não! Mas eu ouvi que eu era uma praga. Eu ouvi que eu não ia dar certo. Eu ouvi que eu não servia para nada. Eu ouvi que a minha mãe não me desejava, que o meu pai me rejeitou. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer assim: quando você era uma substância sem forma, lá no ventre da sua mãe, eu, o Senhor, eu já te amava, eu já te conhecia, eu já tinha todos os seus dias contados, e eu já te chamava pelo nome, até o teu nome, até o teu nome que você não gosta. Foi o Espírito Santo que inspirou a escolha dele. Nós falamos que cremos num Deus que é soberano, mas quando as coisas saem do nosso controle, a gente duvida se é Ele que está ali. Como pode um Deus ser soberano só enquanto até a porta está aberta? Se a porta fecha, Deus perdeu o controle. Se o marido foi embora, Deus perdeu o controle. Todas as coisas estão colaborando para o seu bem. Decida hoje confiar nessa palavra. O reino de Deus, ele é revelado através das nossas escolhas. Nós somos o tempo todo observados. O mundo não observa o que a gente proclama. O mundo observa o que a gente realiza, o que a gente faz. Mas olha, aquela irmã está caminhando, mas está tudo bagunçado, está tudo destruído. Eu achei que ela ia parar, eu achei que agora ela não levantava, eu achei que agora ela ficava
caída. Mas o Senhor é aquele que tem sido o nosso braço forte. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos parar de buscar tantos resultados, achando que só quando a gente alcança é que nós conseguimos. Quando na realidade é como nós nos tornamos depois das batalhas que enfrentamos, que tem contado a nosso favor diante do Senhor. E eu vou correr por causa da hora. E assim mais à frente, a palavra vai continuar dizendo. Esse profeta vai falar sobre cura. Ele reconhece a sua enfermidade. E ele vai trabalhar essa enfermidade da alma, da psique. E ele vai entender que Deus é Ele que tem o poder de realizar. Aquele povo não foi impedido de ser levado cativo. Aquele povo foi levado cativo. E aquele povo sofreu. E o Senhor continua falando isso para nós. Igreja minha, posicione-se, porque estamos às portas de viver tempos parecidos como o tempo de Jeremias. A igreja precisa estar na posição de igreja para recebermos esse avivamento. Para levarmos essa palavra, precisamos primeiro limpar esse lugar de habitação. Eu não posso continuar com o terreno sujo, querendo que o Espírito Santo venha fazer morada, porque a palavra dele diz que ele faz morada, mas mediante aquele que se encontra trabalhando esse interior. Eu preciso limpar o meu interior para que o Senhor venha fazer morada. Ele venha encontrar em mim um lugar limpo, para que Ele venha derramar o seu Espírito. Lá no versículo 10 ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo o pensamento, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então é sobre o que eu e você escolhemos fazer. É sobre o que eu e você decidimos. O paciente, ele pode entrar num consultório, ele pode fazer a terapia, ele pode usar a medicação, mas se ele decidir permanecer prostrado, ele permanece prostrado. Ele precisa tomar uma decisão de se levantar e de enfrentar as dores da alma. Porque só quando eu decido me colocar de pé é que eu sou capaz de dar um passo depois do outro. Eu não saio do lugar com o desejo de chegar até ali. Eu posso ter o desejo de chegar até ali, mas se eu não decidir colocar um pé na frente do outro, eu não chego a lugar nenhum. Então é sobre o quanto eu decido permitir a ação de Deus sobre a minha vida, para que os planos dele se concretizem. Ele dá uma ordem: vai, anuncia, leva a palavra, mas exige de nós ação. Decidir nos colocar de pé. E eu já vou caminhando para finalizar. E essa palavra vai dizer: o Senhor, que é a esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Decida voltar para o Senhor nessa noite, porque Ele é manancial de água viva. Para de cavar cisterna rota, que vai trazer satisfação para você momentânea. Alguns buscam na prostituição, alguns buscam no álcool, alguns buscam em drogas, alguns buscam em relacionamentos doentios que findam e iniciam, e findam e iniciam, porque estão buscando em braços humanos aquilo que só o Senhor tem para minha vida e para a sua vida. É preciso, antes de plantar, eu preciso arrancar. Eu preciso tirar aquilo que está ruim, assim como Jeremias recebe esse chamado. Arranca, derruba.
Não tem como eu plantar sem arrancar mato, sem mexer na terra, sem trabalhar nessa terra que é o nosso coração. Precisamos arrancar o que está sujo, os sentimentos ruins, aquilo que não vai permitir com que a semente lançada, que é a palavra, possa crescer e possa dar frutos. E à medida que nós formos sendo transformados, a gente vai levando cura e transformação. Decida nessa noite arrancar tudo que está sujo dentro do teu coração. Arranca a mágoa, arranca o ódio, arranca a dor dos traumas, arranca a falta de perdão, para que o Senhor venha semear no teu coração essa boa palavra e você possa deixar essa semente crescer e gerar um coração que agrada ao Senhor, assim como Davi disse: cria em mim, Senhor. Que eu e você possamos clamar ao Senhor: cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova, Deus, renova as nossas emoções, renova nossos pensamentos, porque a palavra dele vai dizer que ele é aquele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E os pensamentos do Senhor a meu e a teu respeito são pensamentos de paz, não de mal, para te dar o fim que você deseja. E qual é o fim que você tem desejado? Aquilo que você tem falado, aquilo que tem saído da sua boca. Isso é renovação de pensamento, que vai transformar a tua realidade quando transformar o teu comportamento. O que você tem pedido? O que você tem profetizado dentro da sua casa? É no ordinário que o Senhor revela coisas extraordinárias para minha e para sua vida no dia a dia. É num dia comum como esse que o Senhor transforma a minha e a sua realidade. Jeremias recebe um chamado que muitas vezes proporcionou que ele vivesse isolado, mas não separado de Deus. Isolado muitas vezes de pessoas, mas não de Deus, porque ele buscava essa presença constantemente. E a nossa vida, a vida cristã, não é uma vida dividida entre uma vida espiritual e uma vida comum, uma vida material. Tudo deve ser oferecido para a honra e para a glória do Senhor. Todos os dias. E pelo avançar da hora, eu finalizo com essa palavra que Jeremias faz como uma oração no versículo 14: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Sara-me, Senhor, e serei sarado, e serei salvo. Porque só tu, Senhor, és o meu louvor. Que o Senhor possa ser o meu e o seu louvor, não somente nessa noite, mas para todo sempre. E toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade de estar junto com a igreja, em nome de Jesus. No madeiro foste ferido, carregaste o meu castigo. Foi ali que o céu se abriu e o véu se rasgou pra mim. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Vem, filho amado, toma o teu
amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça merecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Porção pra ti.